Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje estamos estudando Atos capítulo 23 e estou muito grata ao Senhor por mais uma semana e Ele tem falado comigo o tempo todo. Eu coloquei diante dele esse pedido que Ele transforme a minha mente para que eu ore sem cessar. Afinal de contas, a nossa mente não foi feita para outra coisa senão para estar em constante comunhão com Ele. E nos momentos de dificuldade, é impressionante como que é como uma estratégia de guerra, né? Que o inimigo faz. Ele cerca a nossa mente e tenta impedir o suprimento que vem de fora, o suprimento que vem dele. Como se a gente ficasse totalmente abandonados a nós mesmos, o que não é a verdade, o que não é a realidade. Então eu tenho sempre não vem de uma vez, né? É um treinamento, assim, nos momentos de dificuldade, cantar, louvar o nome dele, agradecer, declarar a verdade da palavra dele. E ele é fiel, ele está sempre conosco. Nenhuma palavra que sai da nossa boca deixa de ser ouvida por ele. Ele ouve tudo. Tudo está sendo registrado nos livros eternos. E o desejo do meu coração é que cada pensamento, cada intenção do meu coração seja exposta diante dele, né? Como disse Davi num dos salmos, que o meu coração esteja exposto diante do Senhor e te traga alegria. Então, no momento da aflição, no momento do sofrimento, não esqueçamos disso. Nada passa batido diante de Deus. Já dando big spoiler do capítulo de hoje, tem um momento em que Paulo, mais uma vez, está se sentindo triste, desanimado, desencorajado, na prisão. E à noite, o nosso Senhor aparece para ele e diz: tenha ânimo, seja forte, coragem, tenha de bom ânimo. Naquele momento, Paulo estava preocupado, Paulo estava desanimado, porque, para variar, todos queriam matá-lo. A exposição que Paulo havia feito no Sinédrio, ele mal teve tempo de começar a falar, já houve um tumulto enorme e ele estava muito desencorajado por causa disso. É possível que Paulo tenha pensado: poxa, por que eu fui falar a palavra gentio lá junto com os judeus? Por que eu fui chamar o sumo sacerdote Ananias de parede esbranquiçada? Eu botei tudo a perder. São pensamentos completamente humanos. Essa interpretação, essa suposição foi o Chuck Smith que apresentou e eu achei muito pertinente. Assim, eu estaria pensando isso. Eu estaria no lugar de Paulo, com tudo que aconteceu, desanimada e botando na balança cada palavra que eu falei. Mas não é assim que funciona. O Senhor não julgou, não avaliou a situação pelo sucesso ou não, ou fracasso de Paulo. O Senhor avaliou a situação pela fidelidade que ele teve. Então tenhamos isso em mente, como é importante ter isso em mente. O Senhor não avalia o sucesso de determinado empreendimento nosso porque não está nas nossas mãos. Não está nas nossas mãos. É para a gente descansar nesse fato e confiar nele. A gente precisa ter em mente que a questão é a nossa fidelidade, que anda passando pelo nosso coração, né? Muito bem. Só para compartilhar com vocês um versículo que eu passei por ele essa semana e ele mexeu muito comigo, que diz: Jesus disse: quem anda em trevas não sabe para onde está indo. Automaticamente a gente pensa, né, que quem está em trevas não sabe onde está no momento presente. Mas Jesus chama atenção para esse aspecto decisivo. Quem anda em trevas não sabe para onde está indo. Que é pior. Antes de nós entrarmos na palavra sagrada, vamos inclinar nossos
corações e nossas cabeças diante do Senhor em uma palavra de oração. Pai, nós te agradecemos por essa semana que o Senhor nos concedeu, essa que passou. De antemão, Pai, nós te agradecemos pela semana que começa. Nós consagramos ao Senhor as nossas vidas, as nossas palavras, nossos sentimentos, nossas intenções. Pai, nós te pedimos, usa nossa vida para a honra e glória do seu nome. Faz a sua luz brilhar por intermédio de nós. Envia o fogo do seu Espírito. Eu peço, Pai, que Ele queime, que Ele incinere tudo que não vem do Senhor. Que só reste o que for do seu agrado. Porque o Senhor não vai admitir no seu reino qualquer coisa diferente disso. E nós queremos entrar no seu reino, Pai. Nós cremos nele. Nós desejamos o seu reino. Por isso eu peço, Pai, faz a sua obra. Executa a sua obra. O Senhor que começou a boa obra é fiel para terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Em nome do seu Filho eu peço. Amém. Bom, no capítulo anterior, a gente viu como Paulo mal conseguiu falar, diante dos judeus. Foi ele falar a palavra gentio, virou um tumulto e ele teve que ser rapidamente tirado de lá, correndo o risco de morrer, de ser morto na frente de todos. E agora, aqui no início desse capítulo, ele está diante do Sinédrio, dos líderes religiosos da época. Simplesmente vai ser questão de uma palavra para acontecer a mesma coisa. Como o inimigo, infelizmente, tem sucesso em causar divisões. Ao som de uma palavra, as pessoas se dividem, as pessoas ficam cheias de raiva, cheias de ódio, investem contra quem está falando. Então que o Senhor nos dê sempre serenidade, paz no coração, para que nós saibamos ouvir quem emite uma palavra, uma opinião diferente da nossa, e ao mesmo tempo que o Senhor nos dê coragem, força, para que nós preguemos o Evangelho, por mais divisão que ele cause, por mais incômodo que a palavra da cruz cause, é nosso dever pregá-la. Então vamos lá, capítulo 23, versículo 1. E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: Varões irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Aqui já começa o problema. Essas pessoas não gostaram de ser chamadas de irmãos por Paulo, porque elas se sentiam superiores. Uma outra coisa que pode ter causado esse tumulto no Sinédrio foi o fato de Paulo ter afirmado que ele anda diante de Deus com toda a boa consciência. Vejam, para quem segue a lei, essa é uma afirmação muito forte. Eu acho que essa é uma afirmação impossível de ser afirmada por quem está na lei. Porque ninguém é capaz de seguir a lei de maneira perfeita. E a consciência afirma isso e mostra isso o tempo todo. Então eu imagino que aqui aconteceu uma mistura dos dois motivos que causaram raiva no Sinédrio. Eles que se achavam superiores foram chamados de irmãos e não gostaram disso, e ouviram essa afirmação de que Paulo andava em boa consciência. E eu acho que nesse momento eles se sentiram inferiores. Muito bem, versículo 2. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Bom, Ananias, de acordo com o historiador Joséfo, era um homem corrupto, ladrão, chantagista, assassino, mau caráter, roubava dízimo, fazia toda espécie de coisa errada que vocês puderem imaginar. Versículo 3. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá a parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? Bom, de acordo com os historiadores, isso aqui de fato aconteceu. 2 anos depois, um grupo de judeus
se uniu contra Ananias, fizeram uma emboscada e o mataram. Ananias era muito afinado com os romanos e os judeus sabiam disso e o odiavam por esse motivo. Então acharam uma oportunidade de fazer uma emboscada e matá-lo. Isso que Paulo está dizendo aqui, justamente o sumo sacerdote estava sentado lá para julgar conforme a lei e contra a lei mandou que o batessem na boca. Deuteronômio 25, versículos 1 e 2. Só o homem achado culpado pode ser ferido. E Paulo até aqui não havia sido julgado. Versículo 4. E os que ali estavam disseram: injurias o sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse: não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: não dirás mal do príncipe do teu povo. Versículo 6. Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: varões irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. Aqui há um grande debate entre os estudiosos se Paulo fez isso de caso pensado ou se ele acabou chegando até aí com as palavras sem ter pensado muito no que ia acontecer. Bom, aqui a gente lê no versículo 6, assim, Paulo sabendo que, então ele estava ciente. Será que isso quer dizer que Paulo, tendo isso em mente, justamente por esse fato, decidiu falar dessa forma? Temos aqui duas coisas que eu gostaria de comentar. Ele causou uma grande divisão nesse momento entre os fariseus e os saduceus. E afirma o seguinte: no tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. Então ele está dizendo: eu estou sendo julgado por causa desse ponto aqui, da esperança e ressurreição dos mortos. Aí eu pensei, ele não foi parar no julgamento por causa da divisão que ele causou entre os judeus no momento em que ele falou a palavra gentios no capítulo anterior? Agora, por outro lado, a gente pode entender o seguinte, que afinal de contas, toda perseguição feita a Paulo se deve ao fato de ele pregar a Cristo. E o centro da pregação do Evangelho é a ressurreição. É o pilar do Evangelho, é a ressurreição triunfante de Cristo Jesus 3 dias após a crucificação. Então, pode ser que Paulo esteja resumindo a ópera aqui, né? E dizendo que no fim das contas ele é julgado pelo fato de pregar a ressurreição. Versículo 7. E havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Versículo 8. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Então está aí o motivo da divisão entre saduceus e fariseus. Versículo 9. E originou-se um grande clamor, e levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: nenhum mal achamos neste homem. E, se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Deus. Então aqui quem está falando favoravelmente a Paulo são os fariseus, justamente porque creem nesse aspecto, creem na mesma coisa que Paulo, creem em ressurreição, creem em anjos. E aqui nós temos um eco do que Gamaliel falou no início, né? No início do livro de Atos. Se a revelação que ele tem é verdadeira, não vamos resistir a Deus. Lembra no início do livro de Atos? Gamaliel falou, olha, se essa mensagem de Cristo for coisa passageira, isso vai acabar por si só, porque eu já vi isso acontecer antes. Agora, se for de fato a palavra do Deus vivo, não resistamos, para que não sejamos achados pelejando contra Deus. Versículo 10. E havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca para que o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. Para a gente é fácil ler isso aqui do conforto da nossa casa, mas olha o termo que usam, para a gente ter noção do contexto que Paulo estava vivendo. O risco era de despedaçamento de Paulo.
Eu imagino nessa hora uma pessoa desossando um frango. O risco era que fizessem a mesma coisa com Paulo. Versículo 11. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Olha, que preciosidade, que preciosidade. Ser chamado pelo nome, receber essa palavra de encorajamento de quem está do mesmo lado que você. E aqui uma promessa linda que Paulo desejava desde o início também do livro de Atos, ele desejava ir para Roma. Então, a partir do momento em que o Senhor Jesus afirma que Paulo vai testemunhar em Roma, Paulo é imortal até chegar lá, porque a palavra do Senhor vai ser cumprida. Bom, nesse momento Paulo está amargurado, está sofrendo, e o Senhor aparece. Olha que interessante, Paulo aqui na prisão está sofrendo pelo que aconteceu no dia anterior, no Sinédrio, e olha que ele nem sequer sabe que existe uma conspiração dos judeus contra ele. E Paulo ainda não sabe disso. Então, olha como é que são as coisas. Quando a gente fica preocupado, a gente leva em conta certos elementos que nós conseguimos ver, que nos geram medo, e o que a gente consegue enxergar não é nem metade dos riscos que a gente efetivamente corre nesse mundo, porque esse mundo é mau. Esse mundo é mau. Mas o Senhor tem a visão total de todos os riscos, de todas as dificuldades, de todos os inimigos, e Ele é vitorioso sobre cada um deles. E a palavra que o Senhor Jesus tem para nós é de encorajamento. Olha que coisa linda que Deus vai fazer com Paulo aqui. O sobrinho dele, gente, uma criança. O Senhor usa crianças maravilhosamente, maravilhosamente. O Senhor vai usar uma criança para ouvir o complô dos judeus e contar tudo. E Paulo vai sair escoltado de Jerusalém por nada mais, nada menos que 470 soldados. Olha que coisa linda, mas olha eu dando spoiler de novo, vamos lá. Hoje eu tô cheia dos spoilers, né? Versículo 12. E quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram, dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. Gente, o nível de comprometimento aí é 10, né? Valendo 10 a 10 desses judeus, porque fazer um juramento de que não vai comer nem beber é porque é muita raiva envolvida. Versículo 13. E eram mais de 40 os que fizeram esta conjuração. Versículo 14. E estes foram ter com os principais dos sacerdotes e anciãos e disseram: Conjuramo-nos sob pena de maldição, a nada provarmos até que matemos a Paulo. Agora, pois, vós, com conselho, rogai ao tribuno, que vos traga amanhã, como querendo saber mais alguma coisa de seus negócios, e antes que chegue, estaremos prontos para o matar. Então aqui nós temos judeus falando com judeus, né? Os judeus que fizeram o propósito de não comer nem beber até que Paulo fosse morto, foram recorrer aos judeus anciãos e sacerdotes. Até aí, unanimidade, tá todo mundo querendo a mesma coisa, todo mundo querendo ver Paulo morto. E olha isso aqui no 16. E o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca desta cilada, foi e entrou na fortaleza e o anunciou a Paulo. Versículo 17. E Paulo, chamando a si um dos centuriões, disse: Leve este mancebo ao tribuno, porque tem alguma coisa que lhe comunicar. No original, o termo usado aqui para mancebo foi o mesmo usado para o rapaz que caiu no sono 2 vídeos atrás. Designa um rapaz que tem entre 8 e 14 anos. Eu pessoalmente voto que tinha lá pelos 8 mesmo, porque ele vai ser tomado pela mão. Olha só. Versículo 18. Tomando-o ele, pois, o levou ao tribuno e disse: O preso Paulo
chamando-me a si, me rogou que te trouxesse este mancebo, que tem alguma coisa que dizer-te. 19. E o tribuno, tomando-o pela mão, olha só, e pondo-se à parte, perguntou-lhe em particular: que tens que me contar? Versículo 20. E disse ele: os judeus se concertaram rogar-te que amanhã leves Paulo ao conselho, como que tendo de inquirir dele mais alguma coisa ao certo. Mas tu não os creias, porque mais de 40 homens dentre eles lhe andam armando ciladas, os quais se obrigaram, sob pena de maldição, a não comerem nem beberem, até que o tenham morto. E já estão apercebidos, esperando de ti a promessa. Eu fiquei pensando, qual foi o destino desses 40 judeus tão enraivecidos? Se afinal eles morreram de inanição, ou se a fome apertou demais e eles acabaram resolvendo comer lá um pão asmo sob pena de maldição mesmo. Vai a maldição, porque a fome está muito grande. Mas o Skip ensina que pela lei judaica existe a possibilidade de escapar, digamos, de um voto desse, quando um fato mais forte se sobrepõe ao voto. Então, quando realmente não é possível cumprir o voto. Versículo 22. Então o tribuno despediu o mancebo, mandando-lhe que a ninguém dissesse que lhe havia contado tudo. Agora, olha que coisa, né? Se o povo judeu foi justamente o povo escolhido por Deus para receber a palavra dele, o povo escolhido por Deus, onde o filho dele, Jesus Cristo, ia nascer e trazer a salvação, esse povo judeu está sendo subjugado pelos romanos. Então a gente imediatamente pensaria nos romanos como sendo inimigos de Deus. Mas, infelizmente, os inimigos de Deus aqui estão sendo o próprio povo que ele escolheu. E os romanos estão justamente preservando a vida de Paulo, colaborando efetivamente para que o evangelho fosse pregado. E é bem a quarta vez que os romanos salvam a vida de Paulo. Versículo 23. E chamando 2 centuriões, lhes disse: aprontai para as 3 horas da noite 200 soldados e 70 de cavalo e 200 lanceiros para irem até Cesareia. Olha, gente, temos aqui 470 soldados escoltando nosso amigo Paulo para fora de Jerusalém. O Skip propõe como interpretação disso aqui que era quase como se o Senhor quisesse exagerar sua fidelidade a Paulo e mostrá-lo sem sombra de dúvidas a veracidade da promessa dele. Versículo 24. Gente, eu tô aqui mais uma vez pensando nessa criança, nesse sobrinho de Paulo. Como é que o Senhor moveu, como o Senhor orquestrou tudo, de fazer essa criança ouvir, né? O Chuck Smith fica também pensando, será que estava brincando com um amiguinho e ouviu o pai dele? Será que ele estava na rua e por acaso escutou? E não só isso, não só o Senhor ter orquestrado para que essa criança tenha ouvido. Olha a comoção que isso trouxe aos comandantes romanos. Eles podiam ter simplesmente não ouvi-lo, né? Olha aqui, 24. E aparelhai cavalgaduras para que, pondo nelas a Paulo, o levem salvo ao presidente Félix. Versículo 25. E escreveu uma carta que continha isto: Cláudio Lísias, a Félix, potentíssimo presidente, saúde. Esse homem foi preso pelos judeus, e estando já a ponto de ser morto por eles, sobrevim eu com a soldadesca e o livrei, informado de que era romano. Ele só não comenta que Paulo levou uma bofetada na boca sem merecer, né? Tudo bem. Versículo 28. E querendo saber a causa por que o acusavam, o levei ao seu conselho. E achei que o acusavam de algumas questões da sua lei, mas que nenhum crime havia nele digno de morte ou de prisão. E sendo-me notificado que os judeus haviam de armar ciladas a esse homem,
Logo te enviei, mandando também aos acusadores que perante ti digam o que tiverem contra ele. Passa bem. Tomando, pois, os soldados a Paulo, como lhes fora mandado, o trouxeram de noite a Antipatris. Por que até Antipatris? Porque até lá era perigoso e a partir dali já não havia risco. Então, Paulo foi escoltado até essa cidade, Antipatris. Versículo 32. E no dia seguinte, deixando-os de cavalo irem com ele, tornaram à fortaleza, os quais, logo que chegaram a Cesareia e entregaram a carta ao presidente, lhe apresentaram Paulo. E o presidente, lida a carta, perguntou de que província era. E, sabendo que era da Cilícia, disse: ouvir-te-ei quando também aqui vierem os teus acusadores. E mandou que o guardassem no pretório de Herodes. Aqui a gente vê o cumprimento da profecia de que Paulo pregaria diante de grandes reis. Nos próximos capítulos a gente vai ver Paulo pregando diante do tribunal do governador Félix, perante Festo, apelando para César, perante o rei Agripa. Então, a palavra vai ser pregada diante de muitos reis. Nesse capítulo aqui, o que mais tocou meu coração foi ver como o Senhor se apresentou a Paulo à noite. Eu entendo que isso representa um momento de maior dificuldade, de maior tristeza, solidão. Eu entendo que isso mostra também como o Senhor Jesus está conosco nos momentos em que nós não podemos contar com ninguém, porque só Ele é que nos fornece o amparo que nossa alma precisa, né? A palavra ensina lá no Antigo Testamento: maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço. E o Senhor Jesus aparece a Paulo não para condenar, não para dizer: pisou na bola, mandou mal pra caramba, mandou mal com os judeus, mandou mal lá na frente do Sinédrio. De forma nenhuma. O Senhor Jesus olha Paulo, olha para o coração de Paulo, olha para a fidelidade do coração de Paulo, da disposição dele em pregar para os gentios, para os judeus, para todo mundo, até os confins da terra. Paulo está aqui cumprindo o que Jesus determinou, né? E também o que me tocou muito o coração foi como aprove ao Senhor ter usado uma criança. Ele podia ter resguardado Paulo de infinitas maneiras que o nosso entendimento não alcança. Aprove ao Altíssimo usar uma criança. E eu vou deixar no link eu vou deixar na descrição o link de um vídeo precioso que um irmão compartilhou essa semana. Eu assisti o vídeo umas duas vezes, mas eu rodei esse vídeo na minha cabeça mais de 20, brincando, porque é um vídeo de uma criança que pra mim sintetiza a Bíblia eu acho que o vídeo dura 1 minuto, 1 minuto e meio. A Bíblia inteira tá naquele vídeo, gente. A Bíblia inteira tá naquele vídeo. É o vídeo de uma criancinha, uma menininha, muito pequenininha. E ela pula, ela saltita de alegria, porque ela estava com algum mal-estar que eu não identifiquei, eu não consegui entender qual era. Se ela falou, eu não entendi. E ela orou ao Senhor, pedindo que desse alívio a ela. E o Senhor atendeu. Então o pai pegou o celular para gravar o momento em que a filha está justamente louvando ao Senhor pela graça que ela recebeu. E o pai pergunta, né, de novo o que foi que aconteceu, para que a gente do vídeo, que vai assistir o vídeo, entenda, né? E ela conta: é porque eu não estava me sentindo bem, aí eu orei ao Senhor, falei: pai, me ajuda, me cura. E aí ela fala: e ele me fez sentir melhor, e agora eu tô bem. E ela tá numa alegria, ela é uma criança. E o pai fala: e aí, como é que a gente fala agora? Aí ela diz: obrigada, Senhor, obrigada.
eu te amo, Senhor, eu te amo. Aí ela diz, eu estou feliz, cheia de alegria. É lindo, é lindo, é lindo, é lindo. Porque esse vídeo mostra que o mal acometeu o ser humano. Esse ser humano acometido desse mal, que ele não consegue reverter sozinho, ele não consegue escapar desse mal sozinho. Ele tem um Deus a quem recorrer, ele recorre a esse Deus em humildade, em oração, pedindo misericórdia. Esse Deus faz o quê? Atende. E essa menininha agradece, ela recebe com uma humildade, com uma alegria tão grande. E somos nós diante de Deus, né? Nós não temos mérito. Nós não temos mérito. Nós temos a alegria de sermos filhos amados e salvos e libertos. É toda do Senhor. Muito bem. Tendo essa menininha em mente, eu vou fazer uma oração e a gente termina. Pai, muito obrigada pela sua palavra. Muito obrigada por ser o nosso Pai, por ser o Deus conosco, Emanuel, que nos visita à noite, nos visita nas nossas maiores angústias. Nossa confiança está no Senhor. O Senhor nos abençoa com os irmãos, com a família, com toda sorte de bênçãos, Pai. Mas a nossa expectativa está no Senhor. Nenhuma outra voz vai nos tirar da sepultura, senão a sua voz. É o Senhor que nos tira da sepultura. É o Senhor que nos tira da morte. É o Senhor que quebra os aguilhões. Nós amamos nossos irmãos. Nós sentimos alegria na comunhão com os nossos irmãos. Mas a nossa salvação vem só do Senhor. Só. Muito obrigada, Pai. Que o Senhor, minha oração nesse momento, e para todos que estiverem ouvindo, Pai, eu peço que o Senhor conceda o coração, a pureza, aquela pureza de coração que nós vimos naquele vídeo da menininha, Pai. Porque é assim que o Senhor olha para nós, como seus filhos. Nós precisamos do Senhor. Conceda ao nosso coração humildade para pedir, Pai. Humildade para te pedir pão. Humildade para te pedir cura. Humildade para te pedir entendimento, sabedoria. Humildade para te pedir conselho. Nos conceda também humildade para te agradecer depois que o Senhor nos conceder a graça. Humildade para reconhecer o Senhor como a fonte de toda luz, o manancial de toda a vida. Humildade para ter alegria no Senhor, porque a alegria em reconhecer a obra das suas mãos é que é verdadeira. Essa é a verdadeira alegria, a alegria que está no Senhor. Muito obrigada, Pai, muito obrigada. Eu peço que o Senhor abençoe nossa semana que começa, abençoe nosso trabalho, abençoe cada palavra que vai sair da nossa boca. Cuida da gente, Pai, esquadrinha os nossos corações, nos ajude a ter em mente que o Senhor ouve absolutamente tudo o que nós falamos e também o que nós não falamos. Cada pensamento nosso está exposto diante do Senhor. Que isso sirva de cautela para que nós sejamos cuidadosos com o que nós vamos falar e que nos sirva também de consolo, porque nós não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Assim como Paulo na prisão não estava sozinho, nós aqui também não estamos, Pai. Em nome do seu Filho eu peço. Amém. É isso, pessoal. Uma semana maravilhosa e até o próximo estudo, capítulo 24, se Deus quiser.